pessoal, tudo bem com vocês? Satisfação? Eu sou o professor Emanuel Avelino e sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série História da Filosofia Ocidental, à luz da obra do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. E hoje nós vamos falar sobre as formas de vida grega que prepararam, que propiciaram o nascimento da filosofia na Grécia, né? Qual era a temperatura espiritual ali na Grécia para nascer a filosofia? Qual era o clima cultural? Quais eram as condições sociopolíticas da Grécia que trouxeram à tona a filosofia entre os gregos? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós temos que levar em consideração, pessoal, é que para compreender a filosofia de um povo, é preciso que levar em consideração três grandes aspectos: a sua arte, a sua poesia, a sua literatura. Um segundo grande aspecto é o seu sistema de crenças, ou seja, a religião. E um terceiro grande aspecto e fundamental são as condições socioeconômicas, sociopolíticas, melhor dizendo, né? Tem muito a ver com o nível de liberdade existente em determinado lugar. Vamos lá. A arte, a poesia, a literatura grega foi fundamental para o nascimento da filosofia, certo? A poesia, a arte grega, né, a arte grega, ela tem algumas peculiaridades. O primeiro ponto é que nós temos que entender que ela buscou objetivos que a filosofia, né, posteriormente, também buscou. No entanto, a arte grega, a poesia grega, por meio da intuição, da imaginação, por meio de um discurso mitopoético, tentou explicar, por exemplo, a origem do universo, o propósito dos seres, né, a existência dos seres, tentou explicar os fenômenos naturais. A filosofia também se propende a dar essas respostas, mas por meio dos conceitos e da razão. Então aqui, né, são objetivos que são buscados tanto pela filosofia quanto pela arte. A religião também, né? E mais, a religião ela alcança determinados objetivos que a filosofia também pretende alcançar. No entanto, a religião ela chega até esses objetivos por meio da fé. Né? Por meio da fé. E a filosofia tenta chegar até esses objetivos por meio da razão. Certo? Então, digamos que a realidade ela é buscada tanto pela poesia, tanto pela religião, tanto pela ciência filosófica, tanto pela filosofia, tá bom? Mas, repito, a poesia, a literatura, por meio da intuição e da imaginação, de um discurso mitopoético, a religião por meio da fé e a filosofia por meio dos conceitos e da razão. A poesia teve uma importância fundamental na formação espiritual do povo grego, né? Ela serviu como alimento espiritual do povo grego, né? E até mesmo como instrumento pedagógico, né? A própria Ilíada, né? do Homero, né? Estou aqui com a Odisseia, a Ilíada está aqui, vou ler um trechinho daqui a pouquinho só para mostrar para vocês os versos hexâmetros, né? A questão da poesia, da harmonia, que foi algo que influenciou bastante a filosofia. Ela formou o imaginário do povo grego, certo? Então, a Ilíada e a Odisseia, elas tiveram papel análogo na formação espiritual dos gregos, na formação do imaginário grego, semelhante ao da Bíblia, na formação do povo hebreu. Então, olha só o quão fundamental foi, né, os poemas homéricos, né, os poemas do Hesíodo, ou seja, a arte, a poesia grega na formação do povo grego. E o que nós temos que ressaltar? Que a poesia homérica, sobretudo, ela tem algumas idiosincrasias, algo que lhe é próprio, sabe? Tem as suas peculiaridades, tem um jeito próprio, que não encontra-se na origem de nenhum outro povo do Oriente. Ele traz à tona o senso e o gosto pela harmonia, da proporção, do limite, da medida. Nós não podemos esquecer que a poesia grega, a Ilíada e a Odisseia, né, são como que músicas. Né? Os poetas, quando iam narrar, contar, né, eles invocavam as musas. Né? Aqui na Ilíada do Carlos Alberto Nunes, logo no início,
né? Por exemplo, ele fala, invocação às musas, né? Canta-me, ó cólera, ó deusa, né? Ele invoca as musas, que são deusas do conto, né? São deusas da memória, são deusas da música. Então, o que é interessante aqui, tanto é que na Ilíada a gente tem, são poemas em versos, né? Em versos hexâmetros, ou seja, tem métrica, tem musicalidade, tem melodia, há melodia, né? Nesses poemas. Então, vou tentar ler um trechinho para vocês, para a gente tentar perceber um pouquinho da musicalidade. Já peço perdão aí pela minha recitação, não sou um especialista nisso, mas o Carlos Alberto Nunes, na sua tradução da Ilíada, tentou manter ali os versos hexâmetros, né, a métrica, e, diga-se de passagem, ficou um trabalho brilhante, né? Então, seria mais ou menos assim. Canta-me, ó cólera, ó deusa funesta de Aquiles pelida, causa que foi dos aquivos sofrerem trabalho sem conta, e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos, e esclarecidos ficando eles próprios aos cães atirados. E por aí vai, né? Então, nós já encontramos a poesia aqui, né? Esse senso, esse gosto pela harmonia, pela proporção, pelo limite, pela medida. E teve a oportunidade de ler a Ilíada, né? Vai se lembrar da cólera de Aquiles, né? A ira de Aquiles, né? Logo no início, quando ela fala, canta-me a cólera, ó deusa funesta de Aquiles, né? Que anuncia ali. Ou seja, o Aquiles ele sofre da híbris, da desmedida, do descompasso, né? Ele meio que não tem domínio ali da sua ira, ele sofre do descompasso, da desmedida. Então, já é tratado nesses poemas a questão do limite, né? A questão da medida, da justa proporção. Também a poesia, a arte grega vai trazer também uma pesquisa das causas, ou seja, não só se limita a relatar uma série de fatos, mas trazer pesquisa sobre a causa, sobre a origem das coisas, sobre a razão das coisas, sobre o sentido das coisas, o propósito das coisas. E a filosofia vai ser herdeira disso também, tá? Isso é importantíssimo, até porque nós veremos na filosofia naturalista, né, também chamada de pré-socráticos, é uma das nomenclaturas atribuídas a eles, que eles vão buscar também as causas, né? No entanto, diferentemente do discurso mitopoético, eles vão buscar, né, por meio de um princípio primeiro, de uma arqué, né? Nós vamos ter uma aula também para falar sobre isso. Bom, outro grande ponto que a poesia também trouxe, além, né, também de fazer menção às causas e às razões das coisas, mesmo que num discurso mitopoético, foi a questão de tentar compreender, né, a realidade em sua totalidade, ou seja, a complexidade da realidade, a complexidade da própria existência do universo, né? Deuses, homens, céu, terra, guerra, paz, bem, mal, alegria, dor, a totalidade dos valores que regem, né, a vida do homem. Todos esses pontos foram fundamentais para a filosofia, porque a filosofia, diferente da ciência, ela não é um recorte da realidade. Se tu pegas, por exemplo, a psicologia, ela é a ciência ou o estudo da alma humana, da psique. Se tu pega a antropologia, ela é o estudo do homem, né? E aí tem a distinção, né, de antropologia cultural, antropologia filosófica, é o estudo do homem. Se tu pegas a física, ela é o estudo do movimento. Enfim, se tu pegas as ciências, sobretudo as ciências modernas, tu verás que elas são recortes da realidade e elas tentam estudar esse recorte e o fazem, né, muito bem. Mas a filosofia ela busca compreender o todo da realidade, né? A busca do todo da verdade, do todo da realidade. E tanto a religião quanto a poesia também faziam isso. E a filosofia vai herdar isso, certo? Nós temos também, devemos ressaltar, a teogonia de Hesíodo, né? Porque a teogonia, a grosso modo, relata o nascimento dos deuses, né? De todos os deuses, e é por meio desse mito, né,
que nós começamos a perceber que os deuses, eles coincidem com partes do universo, eles coincidem com fenômenos do universo. E aqui a gente já tem uma ideia naturalista, né, que vai influenciar em grande medida a filosofia naturalista dos primeiros filósofos, certo? Então, posteriormente, a teogonia se torna cosmogonia, que vai explicar por meio de uma narrativa mitopoética a origem do universo. E é por causa da cosmogonia que, posteriormente, nós teremos aí o primeiro grande período da história da filosofia, que é a cosmologia, não cosmogonia. A cosmogonia é uma explicação da origem mitofantástica do universo, e a cosmologia seria uma busca racional a respeito da origem do universo. Outra grande obra que nós temos que destacar, outra grande a obra do Hesíodo, é o seu trabalho Zingias, né? Uma obra fundamental, porque essa obra vai trazer alguns fundamentos para o estudo da ética filosófica, tá? E também outro grande ponto que nós temos que destacar é que essas obras tratam a justiça como algo a ser exaltado, como o bem supremo, né? Como o valor supremo a ser buscado. E essa concepção de justiça, né, como valor supremo, vai ser importantíssimo porque ela vai se tornar um conceito ontológico, né? Ou seja, referente ao ser, vai se tornar um conceito fundamental, tanto na moral quanto na política, e muitos dos filósofos vão tratar da justiça, especificamente, né? O nosso queridíssimo Platão, né? Na República vai ficar mais claro, né? Como o fim da polis, né? Como a justiça, que seria esse bem supremo, esse conceito ontológico. Bom, os poetas gnômicos, os poetas líricos, trouxeram a noção de limite. Ou seja, nem demasiado muito, nem demasiado pouco. A noção da justa medida. E este conceito para o pensamento dos filósofos clássicos será fundamental, sobretudo para o Aristóteles na ética a Nicômago, tá? A ética das virtudes do Aristóteles, né? A justa medida é a própria definição mesmo de virtude, né? E a virtude são hábitos que atualizam as potências humanas e que propendem o ser humano para o bem. Bem, a grosso modo, né? A aula não é sobre isso, mas está aqui, né? Um dos grandes legados da poesia para a formação da ética filosófica, para a formação do pensamento clássico dos filósofos gregos. Outro ponto que nós temos que ressaltar também, né, à luz da poesia, é a famosíssima frase que está escrita, né, que é atribuída ao Sócrates, mas que está no frontispício do templo de Delfos, que é consagrado ao deus Apolo, é justamente o conhece-te a ti mesmo, né? Essa é uma sentença muito famosa que vai ser fundamental, né? Vai ser o mote do pensamento do Sócrates, mas também vai ser fundamental para o saber de todos os filósofos gregos, né? Sobretudo de Sócrates, até o último dos neoplatônicos vão ter influência. Conhece-te a ti mesmo, né? Esse é um ponto fundamental que deve ser levado em consideração. Bom, pessoal, até agora eu só falei da poesia e o vídeo já está em 15 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui, eu vou fazer as considerações finais, e aí eu gravo um outro vídeo falando sobre a religião e tentando abarcar as condições sociopolíticas, tá bom? Então, a grosso modo, a filosofia é herdeira do gosto pela medida, pela proporção, né, da justa medida, das máximas morais que vão fundamentar a ética filosófica, né, da justiça, que vai se tornar um conceito ontológico, né, que vai se tornar um conceito moral, que vai se tornar um conceito muito importante na política, do senso de harmonia, de proporção, das causas, né, das causas, de tentar abarcar a realidade como um todo. A filosofia, ela é herdeira, né, da arte grega, da poesia grega, da literatura grega, tá bom? Então, espero nesse vídeo
ter deixado claro, né, a contribuição da arte grega na formação do imaginário grego, na nutrição do espírito grego para, posteriormente, o nascimento da filosofia, tá bom? Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Vamos lá para a próxima aula.